Boa tarde a todas e todos. É um grande prazer estar aqui mais uma vez, né? São tantos anos, agradecer muito aqui ao Abdala esse espaço, né? E esses momentos que a gente tem tido ao longo desses anos todos, para a gente trazer para o ambiente da feira, que a gente sabe que é o que atrai a maior parte das pessoas para cá, é a feira, é negócios. Mas é muito importante que a gente aproveite esses momentos para também entender um pouco que o movimento não acontece por acaso. Quer dizer, se nós temos hoje produtos na feira, é porque tem muita coisa acontecendo entre uma feira e outra para que isso aconteça. E é muito interessante, quem conhece a feira há 17 anos, 20 anos, vê a diferença que foi... É que tem muito barulho, né? A diferença que foi o que era a feira lá atrás e o que é hoje. No começo, a gente praticamente só tinha produtores de produtos in natura, porque era isso que era a realidade da agricultura orgânica no Brasil. E com o passar do tempo, com todo um processo de normas, de políticas públicas, a gente passou a ter, então, espaço e condições para que houvesse mais investimento e a gente pudesse ter, então, a transformação, a agregação de valor em cima desses produtos e faz com que hoje a gente tenha essa diversidade que a gente vê na feira. Cada ano que passa, a gente vê novos produtos, novas coisas chegando. E é muito interessante, eu fui por muitos anos do Ministério da Agricultura. Eu frequentava essa feira representando o Ministério da Agricultura, a área de orgânicos. E lá no Ministério, no começo, a gente estava começando isso, no início dos anos 2000, eu, quando vinha na feira, eu levava a mala cheia de embalagens que eu conseguia de alguns poucos produtos e botava na minha sala lá para as pessoas verem que o orgânico não era só a feirinha. Não era só aquele produto das hortaliças que as pessoas viam nas feiras, que a gente já estava num outro espaço. Eu vou até pedir desculpa, mas se vocês quiserem passar lá de cá, aqui a gente vai acabar ficando um pouco de costas para vocês. Eu fico meio... E como tem espaço para cá, se vocês puderem mudar para cá, eu acho que vai ficar melhor. Obrigado. E, então, a gente vê essa transformação. E por que a gente resolveu começar esse evento desse ano, falando da questão das políticas públicas, porque é muito importante que o que aconteceu no movimento orgânico brasileiro, todo o processo, isso se deu, não foi por acaso, porque às vezes as pessoas que não acompanham passo a passo podem achar que as coisas acontecem por acontecer, mas não acontecem por acontecer. Acontecem porque muita gente batalha para que você tenha políticas públicas, tenha marcos regulatórios, você tenha esses espaços que vão abrindo para que os negócios possam acontecer, as coisas possam avançar, o conhecimento possa avançar. Então, quando a gente fala de como está o movimento, o que está acontecendo, a gente precisa lembrar disso. Tem muita história e tem muito trabalho e muita dedicação de muita gente. Claro que a base de tudo está nos agricultores e agricultoras. A base de tudo. Porque mesmo os produtos processados, que muitas vezes quem está na cidade acha que é uma coisa urbana, porque as indústrias estão na cidade, mas não existe indústria de produtos alimentícios sem a produção da matéria-prima que vem da agricultura, né? Então, agricultores e agricultoras estão por trás de tudo. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Não vai existir uma economia forte, mesmo industrialização, produtos diversificados, se a gente não tiver uma agricultura forte e não tiver políticas que deem condições para que agricultores e agricultoras continuem no campo e continuem trabalhando. Senão vai ser desmotivador e vai ser praticamente impossível. Não adianta a gente fazer uma política de ter alimentos nas escolas, alimento orgânico nas escolas, se não tiver no campo agricultores e agricultoras que possam produzir aquilo que a gente precisa para botar na alimentação escolar. Então, não adianta a gente ter no campo só quem esteja pensando em produzir aquilo que dá mais lucro e que, de repente, é mais fácil que eu vou exportar, porque, senão, a gente estaria numa situação de nós vivermos num país, como tem vários países no mundo, que tudo que plantam de orgânico, basicamente, é para exportar para os países que já têm um mercado estabelecido.
quando a gente começou no Brasil a construir um marco legal nosso, e isso começou em 1993, para vocês terem uma ideia. Quer dizer, a gente está com 30 anos que a gente está nesse processo de construção de marco legal para a questão de orgânico. Em 1993, começou a discutir como criar umas normas no Brasil para regulamentar isso, dar segurança para o mercado. No primeiro momento, a demanda por criar normas era para viabilizar que a gente pudesse produzir produtos orgânicos para mandar para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão. Porque essa era a lógica internacional. Quem consome orgânico ou consumir orgânico era só na parte de cima, no hemisfério norte. Na parte do hemisfério sul, era só para produzir para eles. Então, o Brasil deu um exemplo de que a gente podia fazer diferente. Quando a gente fez a opção de ter políticas públicas, ter todo um processo que fortalecesse essa questão de que nós queremos ter produtos orgânicos para os brasileiros, não é justo a gente produzir um produto que a gente considera melhor para a gente simplesmente mandar para quem possa pagar. Nós precisamos que esses produtos sejam acessíveis para a população como um todo. E como nós sabemos que nós vivemos num país cheio de desigualdades, não tem como fazer o produto orgânico ser acessível a todo mundo sem políticas públicas. Porque a principal forma de fazer o alimento chegar nas pessoas que têm menos condições financeiras é, por exemplo, colocar na alimentação escolar. É programas como o PAA, que você faz a distribuição de alimentos para as pessoas que estão em situação de insegurança alimentar. Então, só por aí a gente já percebe a importância de ter políticas públicas se nós não quisermos perpetuar as desigualdades. E seria incoerente, porque a gente tem que lembrar a origem do movimento orgânico. Eu falei aqui de 30 anos atrás, em 93, mas a gente pode voltar mais 10 anos atrás, na década de 80, quando a gente tinha um movimento que a gente chamava de agricultura alternativa e que a gente, na década de 80, fez 4 encontros brasileiros de agricultura alternativa, 4 EBAs. O primeiro foi em Curitiba, depois tivemos Petrópolis, tivemos Porto Alegre, tivemos Cuiabá. Esses encontros eram encontros de pessoas que acreditavam que a agricultura tinha que ser diferente. A ideia do movimento não era criar um produto diferenciado de um nicho de mercado, como tem muita gente que enxerga produtos orgânicos até hoje, como se fosse um nicho de mercado. A ideia do movimento era provar que nós podíamos fazer uma agricultura sem a base tecnológica que estava sendo empurrada para todo mundo como sendo a tecnologia moderna. Era a base de agrotóxicos, a base de adubos químicos, a base de sementes trabalhadas para serem melhoradas, entre aspas, que provocaram um reducionismo genético enorme. A gente perdeu uma biodiversidade enorme de material usado na alimentação. Então, essa contestação que começou lá atrás é que deu origem ao que virou o movimento orgânico brasileiro. E isso foi espalhando, foi acontecendo. Aí, de novo, vem uma questão que é fundamental. Não existe fortalecimento de movimento, crescimento de um movimento sem organização, sem que as pessoas se aproximem. Por mais que seja importante o esforço individual de cada um, mas o esforço individual de cada um, ele tem muito mais dificuldade numa lógica que nós temos muito mais gente caminhando no outro sentido. E mais do que isso, muito mais gente motivada por muitos recursos financeiros que te levam a achar que aquelas tecnologias são as melhores. Então, por exemplo, fazer um dia de campo para ensinar a usar agrotóxico, você tem um monte de patrocinadores, vão bancar churrasco, vão bancar cerveja, vão bancar tudo. Agora, para fazer um evento para ensinar a trabalhar adubação verde, você não vai encontrar patrocinador. Então, se não for esforço individual para organizar pessoas para que você possa fazer alguma coisa coletivamente. E aí a gente começa a ter resultados. Então, o resultado dessa organização é que gera que hoje a gente tenha essa situação que a gente tem hoje. A diversidade de produtos, a diversidade de pessoas e mais uma coisa fundamental, nós conseguimos espalhar o movimento orgânico pelo Brasil inteiro. Quando começou esse movimento lá atrás, era um movimento muito concentrado no Sul e Sudeste. Era onde a gente tinha essa questão. Mas por que esse movimento era mais forte lá?
porque naquela época, a gente está voltando aqui para o final dos anos 70, anos 80, o forte da agricultura brasileira era sul e sudeste. A gente tem que lembrar que foi essa lógica da Revolução Verde que levou a agricultura a se espalhar pelo país inteiro, né? Hoje, naquela época, quem plantava soja era o sul do Brasil. Hoje a gente tem soja em Roraima, tem soja no Amapá. Então, a mudança, a transformação foi muito grande. Então, a gente tem que, naquela época, o movimento de agricultura orgânica era mais forte, onde você já tinha escancarado os problemas que essas tecnologias modernas estavam trazendo. Não é à toa que a grande mobilização dos anos 80 era em torno da questão dos agrotóxicos. Quem é mais antigo, acho que tem poucos aqui, mas tem alguns que eu vejo que são daquela época, desse movimento. Na década de 80, não se chamava agrotóxico, se chamava defensivos agrícolas. E chamava defensivos agrícolas porque é um nome que, a princípio, ninguém considerava problemático. É uma coisa normal, eu uso defensivo para poder produzir. E a nossa briga, porque nós já sabíamos, naquela época, o grande desafio era proibir os organoclorados. Os organoclorados eram um tipo de agrotóxico, é uma composição à base de cloro, que a gente descobriu, depois de muito tempo de uso, a ciência descobriu que ele era acumulativo no tecido adiposo. E ele entrava na cadeia biológica. Quando se começou a encontrar resíduo de organoclorado, por exemplo, em pinguins, no urso polar, em lugares que nunca se aplicou agrotóxico, e já se encontrava, na hora que ia fazer análise desses animais, e encontrava na gordura deles resíduo de organoclorado. E, pasmem, porque o organoclorado era usado amplamente. Eu, por exemplo, e todos aqueles que são um pouco mais vividos, nas campanhas dentro das escolas para matar piolho. Batia neocide na cabeça da gente, que nada mais era do que BHC, e ainda fazia o grande disparate de amarrar um saco plástico depois que aplicava para abafar e matar todos os piolhos. E qualquer pessoa que mexa com prevenção de acidentes com agrotóxicos sabe que a cabeça é um dos lugares que mais tem que ser protegidos, porque é muito vascularizado e tem muito poro. Então, quando você botava o plástico, você abria os poros. Então, a absorção daquele produto, eu certamente tenho organoclorado até hoje, porque ele fica preso no tecido adiposo. As mulheres conseguem se livrar um pouco do organoclorado pelo leite materno. Então, tem crianças que não receberam o organoclorado por aplicação direta, mas receberam no leite materno e talvez ainda tenham hoje também o seu resíduozinho de organoclorado. Não, mas é para lembrar que a gente é um otimismo. Nós conseguimos, na década de 80, proibir os organoclorados. Foi uma grande briga. Conseguimos botar na Constituição o termo agrotóxico. Nós tínhamos uma briga para mudar a lei de defensivos agrícolas para a lei de agrotóxicos e não conseguíamos romper o lobby das grandes multinacionais dos agrotóxicos. E nós conseguimos passar a perna deles na Constituição, colocamos no artigo 220 o termo agrotóxico. E aí, em 89, a Constituição foi de 88, em 89 a gente mudou a lei de defensivo para a lei de agrotóxicos, que é a lei que está em vigor até hoje e que tem um grupo enorme querendo mudar. Então, um projeto de lei tramitando no Congresso, nós estamos brigando tremendamente para não deixar passar esse projeto de lei, que é horroroso. Ele tira a participação da área de saúde e do meio ambiente do processo de registro. Esse é um dos problemas. E uma outra questão, eles acabam com o termo agrotóxico. Eles tentaram, no projeto de lei, voltar para defensivo agrícola, mas ficou tão escancarado que eles mudaram para pesticida. Só que pesticida é aquela história, pesticida é para matar peste. Peste todo mundo acha que é uma coisa ruim. Então, que bom que existem pesticidas para acabar com as pestes. Então, é a lógica de novo, tirar da sociedade o efeito que o termo agrotóxico faz. Que você fala em tóxico, algo que é perigoso. Então, essa é uma das lutas. E é uma luta que só está acontecendo e continua em vigor porque nós temos organização da sociedade fazendo frente. Porque se fosse depender do Congresso Nacional, já tinha aprovado há um tempão, porque a bancada ruralista tem uma força monstra lá dentro. Ninguém consegue entender e explicar como é que um país em que o rural é um percentual bastante pequeno em relação ao urbano, a bancada ruralista é sempre a maior bancada do Congresso. E aí só tem uma explicação para isso, tem muito dinheiro por trás. De novo, a gente volta à história. Então,
Qual é o nosso grande desafio? Mobilizar cada vez mais a sociedade de forma organizada para que a gente tenha políticas públicas que ajudem a gente a enfrentar essa situação. A gente só tem um jeito de enfrentar o poder econômico, porque é totalmente desigual, é se a gente tiver políticas públicas. E aí a sociedade, principalmente, a gente precisa que as pessoas da cidade entendam que a agricultura é e tem que ser prioridade também de quem está na cidade, não só um tema de quem é do rural. Porque senão as pessoas se acomodam, não se preocupam com isso. E tem que se preocupar, porque tudo que a gente come vem do campo. Eu posso viver na cidade, minha família inteira ser da cidade, eu dependo do campo. E quem está no campo produzindo o quê e como está produzindo. Eu já vou logo avisar que eu estou falando mais do que deveria falar para ser a introdução, mas é porque nós tínhamos uma primeira apresentação em seguida, na lógica desse painel, que seria a Fernanda Machiavelli, que é secretária executiva do MDA. Ela teve um problema hoje, quando estava embarcando, me mandou mensagem de casa, 5h50 da manhã, dizendo: Rogério, não vou poder ir, infelizmente. E ela seria uma pessoa muito importante, porque ela, além de estar agora como secretária executiva do MDA, ela era da Secretaria-Geral da Presidência da República lá em 2012, quando nós criamos a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. A Política Nacional foi um processo importante, uma construção importante para que a gente começasse a fortalecer políticas públicas articuladas. Fazendo um corte. Se a gente for falar da política nacional, a gente vai para 2012, que foi quando foi publicado o decreto. Mas a gente tem este ano, nós estamos comemorando 20 anos dos primeiros marcos extremamente importantes para o movimento orgânico, porque em 2003 nós aprovamos no Congresso Nacional a Lei da Agricultura Orgânica, que deu regras, deu normas, deu segurança para as pessoas investirem no processo. Nós só tivemos o processo de industrialização de produtos orgânicos a partir da lei. Antes da lei, a gente só tinha praticamente produtos in natura, porque uma coisa in natura é muito mais, o investimento é menor. Quando você vai para um produto processado, você tem que investir no desenvolvimento do produto, na elaboração de uma planta, você tem que trabalhar a rotulagem, tem toda uma legislação de produtos processados, então você tem um investimento muito maior. E sem contar que para você ter produto processado, você tem que ter uma base de produtores de produto in natura para fornecer a matéria-prima. Então você tem que ter uma segurança, porque eu não posso montar uma fábrica de polpa de tomate e depois eu não tenho tomate orgânico para botar no mercado, eu vou ficar com a fábrica parada. Então tem que andar junto. A indústria depende da base. Então, o marco regulatório de 2003, a Lei 10.831, foi fundamental para dar essa base, esse norte, essa sensação de segurança para quem queria investir na questão dos orgânicos. Mas, além disso, além de nós termos a questão da lei, nós tivemos também, neste ano de 2003, a aprovação do PPA, do Plano Plurianual, de 2004 a 2007, eu não sei se todo mundo tem familiaridade, o que é um plano plurianual, mas todos os governos, no Estado, no município, no federal, têm que ter os planos plurianuais. São planos de 4 anos que estabelecem quais são as ações prioritárias para aquele governo e onde ele vai aplicar o recurso. Objetivos, metas, ele define a prioridade do governo. E o PPA, ele sempre começa 1 ano depois do mandato ter iniciado. Então, por exemplo, este ano está se construindo o PPA, que vai de 2014 a 2017. Porque é exatamente para o novo governo eleito participar do processo de construção, para construir o plano plurianual com base daquilo que ele foi eleito, com a sua proposta de governo. E, do mesmo modo que nós estamos tendo o PPA agora, 2014, 2017, em 2003 nós estávamos com a construção do PPA 2004 a 2007. E nós conseguimos, pela primeira vez, colocar como objetivo das políticas públicas de governo um programa de desenvolvimento da agricultura orgânica, o pró-orgânico. Então, nós comemoramos não só agora, em 2023,
a lei, mas também o nosso primeiro programa federal voltado para o desenvolvimento da agricultura orgânica, em que nós tínhamos ações focadas na pesquisa, nós tínhamos ações direcionadas para a Embrapa, nós precisávamos desenvolver tecnologias voltadas, porque o que acontecia com a gente naquela época dos anos 80? Eu sou engenheiro agrônomo, na década de 80 eu fui presidente da Associação dos Agrônomos do Distrito Federal por 2 mandatos. Nós recebíamos uma crítica monstruosa de que nós éramos representantes dos agrônomos, era uma vergonha porque nós íamos contra a ciência. Nós ficávamos defendendo um modelo de agricultura que negava a ciência. Então, a gente precisava botar cientistas, acadêmicos, para fazer trabalho com o orgânico, para a gente também desconstruir isso. Desconstruir essa ideia de que o orgânico era uma tentativa de voltar ao passado. Teve um ministro da Agricultura, por sinal ele entendeu o processo depois, mas a primeira conversa que ele teve comigo, quando me encontrou, foi assim: Rogério, vocês estão querendo fazer a agricultura voltar para a Idade Média? Aí eu falei para ele: ministro, isso foi em 2012. Eu falei: ministro, nós estamos falando da agricultura de futuro. A agricultura que está posta aí não tem futuro, porque é uma agricultura dependente em recursos naturais não renováveis, que agride o meio ambiente, desequilibra todo o sistema, perdemos a nossa agrobiodiversidade, e nós estamos falando aqui de uma agricultura que é para que as próximas gerações possam ter direito a alimentos, e alimentos de verdade, alimentos de qualidade. E aí foi desse processo, para ter uma ideia, como a gente tinha que mudar a visão das pessoas, e hoje a gente fica super feliz de ver uma porção de unidades da Embrapa tendo pesquisadores, podendo trabalhar com pesquisa em agroecologia e produção orgânica. Nós temos universidades, nós temos institutos federais, inclusive com cursos de agroecólogo, que ninguém nunca tinha ouvido falar nisso. Agroecologia era um termo que não se conhecia. Ecologia era um termo que não era tratado. A gente tem que lembrar que no Brasil, ecologia passou a ser um pouco mais conhecida a partir da Rio 92, porque como foi no Brasil e se falou em desenvolvimento sustentável, mas década de 80, quem estudava ecologia dentro da biologia, mas ecologia como sendo algo que faz parte da nossa vida no tempo todo, ninguém via isso. Então, foram momentos, foram tempos fundamentais, e essa construção, de novo, reforçando, a construção de políticas públicas é uma grande maneira para isso, porque como é que eu mudo a forma de formar os profissionais dentro dos cursos nas universidades e nos institutos federais? Não tem como fazer isso sem o MEC. Então, a gente precisa mudar o Ministério da Agricultura. A grande lição nossa, quando a gente criou o programa pró-orgânico em 2003, e em 2012 estava se criando a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, é porque quando a gente começou a trabalhar o pró-orgânico, a gente falou: isso não pode ser uma política só do Ministério da Agricultura, eu preciso do MEC, eu preciso do Ministério da Saúde, eu preciso do Ministério de Ciência e Tecnologia, eu preciso de vários atores, então não pode ser um programa de um ministério. E aí se começou a trabalhar a proposta de ter uma política nacional que envolvesse todos os ministérios. E agora, infelizmente, nós tivemos uma interrupção de 2016, infelizmente desmontaram boa parte das políticas que a gente tinha conseguido construir, e agora a gente está aí de novo com a possibilidade de reconstruir essas políticas. O que a Fernanda ia trazer aqui é um pouco desse processo da reconstrução da política nacional, que eu acho que muita gente está ansioso para que isso aconteça. A gente está num processo de reconstruir o fórum que faz com que essa política seja uma política ligada, articulada com as demandas reais da sociedade. Nós temos uma sociedade muito diversa. Quando a gente fala de produtor orgânico, produtor de base agroecológica, um produtor orgânico aqui do município de São Paulo é totalmente diferente de um produtor orgânico que está no interior da Amazônia ou que está lá na Caatinga. Então, a gente tem que pensar que as políticas, as normas, têm que ter essa coerência com essa diversidade, com essa realidade, que não é só ambiental, mas é uma diversidade cultural, é uma diversidade econômica, são várias diversidades que fazem com que seja desafiador. Então, não tem como fazer uma política dessas séria se nós não tivermos uma base que esteja por trás dizendo para onde vamos. E aí entra a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que a gente chama de Senapo, que existia e foi desmontada. Uma das primeiras medidas
que infelizmente o presidente anterior fez, foi acabar com todos os fóruns de participação da sociedade. Dentro desses fóruns, um do que acabou foi a Senapo. E aí a política morreu. E agora a gente está reconstruindo, estamos num processo, foi criado um grupo de trabalho, eu estou fazendo parte, por isso eu estou podendo falar um pouco pelo que a Fernanda iria falar, porque eu faço parte desse grupo de trabalho que está reconstruindo essa política. A gente terminou agora uma proposta do decreto que vai sair, agora nos próximos dias, reconstruindo o edital, como vai ser o edital, com as representações que vão reconstruir, então, a Senapo e a CIAPO. A CIAPO é uma Câmara interministerial. Só para vocês terem uma ideia, na política de 2012, nós conseguimos atrair 10 ministérios. Ministérios e órgãos que são vinculados, tipo Embrapa, Anvisa. Para essa agora, nós já vamos ter a participação de 21 órgãos públicos federais participando dessa política, desse fórum. E isso é bom, porque como é um fórum paritário, quanto mais representantes do governo tiver, mais espaço, mais cadeiras a gente abre para representações da sociedade civil. Então, a gente está nesse processo, nos próximos meses a gente deve estar com essa política retomada e a proposta é que a gente reconstrua o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica para funcionar de 2024 a 2027. Então, fica todo mundo convidado e convidadas a acompanharem esse processo. Nós, no Instituto Brasil Orgânico, aí tem que fazer um pouco de propaganda, senão vou ganhar um puxão de orelha depois, o Instituto Brasil Orgânico nasceu para isso. O principal fator que fez com que a gente, aqui, nesse espaço, que foi numa feira, em 2019, que nós nos reunimos aqui e falamos, precisamos, está se desmontando tudo, nós precisamos dar voz ao movimento orgânico. E aí, então, surgiu a proposta e a criação do Instituto Brasil Orgânico, que é bem novinho, foi criado numa época super difícil, porque logo em seguida veio a pandemia, nós tivemos que reinventar a forma de articular e conversar com todo mundo. E então, fica aqui o convite a todo mundo, acho que todo mundo recebeu um marca-livros que tem um QR Code, quem entrem ali, se associem, ajudem o Instituto é isso, é uma representação que visa representar a maior parte possível, a maior parcela possível e a maior diversidade possível dos atores e atoras do movimento orgânico. Então, fica esse convite e a gente vai continuar trabalhando no site do Instituto, em podcasts, em tudo que a gente puder fazer para estar levando sempre para vocês o que está acontecendo e como esse processo está se dando. Essa mesa, o objetivo é mostrar, é importante termos uma política nacional, é importantíssimo, mas é fundamental a gente lembrar que nós não podemos só focar no governo federal. Nós temos que trabalhar políticas públicas nos estados, no município, porque a gente vai para a base e fortalece que essas políticas cheguem a todo mundo. A política federal ajuda a articular, ajuda a incentivar que estados e municípios criem suas políticas, mas é fundamental que a gente tenha essa cobrança nos estados e mais ainda nos municípios, que é o que está mais próximo de cada um e de cada uma. É onde as pessoas têm mais relação, é na sua base, é na sua cidade, com o seu prefeito, com a sua Câmara de Vereadores, brigar por essas políticas. Então, aqui a ideia nossa é que a gente mostre um pouco do que está acontecendo aqui. Então, nós trouxemos 3 pessoas que vão nos ajudar a entender a importância disso. Então, a gente vai ter aqui uma apresentação gradativa do processo, que a gente vai começar com a Kátia. A Kátia é uma professora daqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que ela fez um trabalho em articulação com a ABA, com a ANA, nesse processo de um levantamento do que está acontecendo em relação a políticas públicas estaduais e municipais, e ela vai trazer um pouco desse panorama. E, em seguida, a gente vai ter uma fala da Aracy, companheira dessas que eu falo, que eu não vou nem te entregar assim, mas ia falar que ela é nossa companheira desses períodos de 40 anos para trás, e ela está aí uma grande batalhadora pela construção de políticas públicas no estado de São Paulo. Então, nós estamos aqui, a feira é aqui, vamos mostrar como exemplo o estado de São Paulo. E, em seguida, nós temos aqui a secretária Aline, que vai nos falar, então, a importância da questão desse tipo de política pública pelos municípios, e trazendo para nós o exemplo do município de São Paulo. Então, para enriquecer bastante
essa mesa aqui. E depois, em seguida, a gente vai abrir para as pessoas que queiram fazer perguntas, tirar dúvidas, tá bom? Então, eu já vou passar imediatamente para a Kátia, pedir a ela para fazer a apresentação aqui. Parece que vai projetar alguma coisa, né? Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui participando dessa feira tão bonita. Queria agradecer o convite feito pelo Rogério, a satisfação de estar compartilhando esse espaço com a Araci e com a Aline, a oportunidade de escutar o que o governo de São Paulo e o governo municipal estão fazendo para a promoção da agroecologia. Não sei se a apresentação está disponível. Senão, eu também posso ir... De todo modo, assim, o que me coube é falar, então, sobre apresentar um panorama das políticas estaduais e municipais. É essa apresentação mesmo, só se puder colocar no primeiro slide, agradeço. Só subir a barrinha ali do lado. Aqui do lado. Isso. Não, obrigada. Então, vou falar sobre as políticas estaduais e municipais de promoção da agroecologia e produção orgânica. O próximo, por gentileza, só baixar um. Você pode baixar um slide, por favor? Isso. Acho que você... Isso. Tá bem. Aqui. Isso. Então, qual que é o meu argumento que eu gostaria de discutir hoje à tarde com vocês? É certo que a gente precisa de políticas de promoção para a agroecologia e para a produção orgânica, não há dúvidas, e como o Rogério bem comentou, e a gente tem muitos exemplos hoje já de políticas públicas, mas o meu argumento aqui um pouco hoje à tarde é que, para além de políticas públicas, a gente precisa reforçar a capacidade dos governos municipais e dos governos estaduais construírem as políticas públicas. O termo que eu estou usando aqui é capacidades estatais, que é o que a gente usa na academia, mas quer dizer quais são as condições que uma prefeitura dispõe e um governo estadual para fazer a política pública. Estou pensando aqui desde gestores. Se a gente vai numa secretaria de agricultura de pequenos municípios, vai ter 2 pessoas fazendo política pública lá. Como que se faz, e atende todas as demandas de um município, 2 pessoas? Como que se faz se não tem orçamento? Como que se faz se não tem espaço de diálogo com a sociedade civil? Como que se faz política pública de agroecologia sem dialogar com os atores entre as secretarias do município? Então, é isso que eu gostaria de falar aqui, hoje à tarde, com vocês. E aí, aonde que mexe aqui? Se quer mexer. Isso. Então, como eu vou falar de políticas municipais e estaduais, o Rogério começou destacando aqui que as políticas nacionais já teve um primeiro impulso lá na década de 90, mas o principal mesmo vai ser no início dos anos 2000, as políticas nacionais, né? Antes disso, a gente já tinha nos municípios e nos governos estaduais experiências, não era uma imensidão, mas a gente já tinha no Rio Grande do Sul. O governo do estado já tinha a assistência técnica e extensão rural numa perspectiva agroecológica, prefeituras desenvolvendo feiras agroecológicas. No Paraná já existia um conselho de agroecologia e produção orgânica. Enfim, tinha experiência nos municípios e nos governos estaduais. Aí, no início dos anos 2000, como a gente teve muitas experiências nacionais, parece que a gente se focou muito e ficamos muito olhando para o governo federal nas 2 primeiras décadas. E aí, a partir da experiência do governo federal com compras públicas, com a PNAPO, com diversas políticas de segurança alimentar, começou a refletir nos estados e nos municípios e foi dando mais gás para que os estados e os municípios fizessem políticas de promoção para a agroecologia. E depois das mudanças a partir de 2016, aí sim dá mais gás ainda para diversos governos estaduais e municipais fazerem ações de promoção para a agroecologia. Esse aqui é um estudo que a Articulação Nacional de Agroecologia fez em 2020, no ano da eleição,
e ela identificou mais de 700 políticas presentes nos municípios brasileiros. 721 foram identificadas. Claro que aqui tem várias delas que vêm com o apoio do governo federal, por exemplo, a alimentação escolar. Mas quando a alimentação escolar chega no município, ela ganha cor, ela ganha um corpo diferente, ela ganha novas possibilidades. Então, os municípios conseguiram transformar, alguns deles. Mas ali são só várias políticas que os municípios fizeram e estavam fazendo em 2020. Por favor. Aí, depois disso, a Ana resolveu, o ano passado, fazer mais uma pesquisa, mais uma olhada de como que estava nos governos estaduais. E aí, o ano passado, olhando para os governos estaduais, a Articulação Nacional de Agroecologia identificou 487 políticas presentes nos governos estaduais. Em São Paulo, foi identificada 22 políticas que ajudam a promover a agroecologia e a produção orgânica. Aqui, políticas desde apoio à agricultura familiar para povos e comunidades tradicionais, políticas ambientais, políticas de promoção para a agricultura urbana, enfim, diversas dessas iniciativas. E o ano passado, a Ana, nesse mapeamento, também visualizou que a gente já tinha 14 estados com política estadual de agroecologia e produção orgânica, que é o que vocês podem visualizar no mapa. Hoje, esse mapa já está desatualizado. Por exemplo, o Rio de Janeiro, ali que estava inativo, Rio de Janeiro agora já tem um plano estadual de agroecologia e produção orgânica. A Bahia, que estava ali como um projeto de lei em discussão, Bahia acabou de institucionalizar, de fazer a lei estadual para a construção de uma política estadual de agroecologia e produção orgânica. Então, a gente já tem, na maior parte dos estados, também políticas estaduais. Queria chamar a atenção aí na cor cinza, que a gente tem 8 estados que não tinham políticas estaduais de promoção da agroecologia e produção orgânica, e embora a gente tivesse em 14 estados a política, em 9 ela estava inativa. O que é inativa? Significa o caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já fez a política estadual, mas mudou o governo em 2016 e a política paralisou. E aí a gente não tem um segundo plano estadual de agroecologia e produção orgânica. Em outros, foi feita a lei, mas nunca foi regulamentada e não se avançou na construção de um plano estadual e das políticas estaduais. O próximo, por gentileza. Então, a gente poderia olhar para esse quadro que nós estamos apresentando aqui e, de uma maneira super otimista, estando na feira, a gente dizer, oba, tem várias coisas que estão ocorrendo nos governos municipais e estaduais. Mas eu sinto, e eu vou ser, a Aline disse, não, vamos ser pessimistas aqui hoje. Eu sinto, mas eu vou ficar no copo de vazio aí e de dizer, a gente tem muito para avançar nos governos estaduais e municipais. Também no governo federal. Pode deixar aí mesmo. E por que, então, que eu estou com essa visão um pouco mais pessimista do copo meio vazio? Por gentileza, pode passar. Seja porque a gente viu lá dos governos estaduais que em 9 a política foi regulamentada, mas não está mais em implementação, porque tem 9 estados que não têm a política estadual, e eu queria chamar a atenção aqui para as políticas municipais. No estudo da Ana, vai aparecer que em 54% das 400 e poucas políticas que a gente falou, elas estão vigentes. No entanto, elas sofrem de carência de orçamento ou estão muito vulneráveis à falta de um orçamento estável para elas. Então, a gente poderia dizer ali que, sim, 54 estão vigentes, mas sofrem vulnerabilidades porque o orçamento é muito incerto. Só 19% das políticas estão consolidadas e 11% estão inativas. Se a gente pegar das políticas estaduais que foram evidenciadas, em 43% não tem um conselho, não tem um órgão participativo que acompanha essas políticas públicas. Enfim, tem várias limitações que perpassam
aqui, se vocês puderem acompanhar, mas é isso, dizendo, olha, a gente tem hoje, em 5 estados, que a gente tem a política regulamentada, que a política está lá, mas mesmo assim ela sofre muitas carências, ou porque não tem um plano que dá sustentação financeira, não está vinculado ao PPA, ou porque não tem um espaço de participação consolidado, estruturado. E aí, para discutir isso, eu volto nessa discussão de capacidades estatais. Na universidade, a gente fala do que é capacidades estatais. Então, é a capacidade de fato, do Estado, do governo, fazer as políticas públicas. É os meios, obrigada, que o Estado tem para agir, implementar políticas públicas e conduzir os processos de desenvolvimento. A gente também tem falado como as dotações que os governos têm para operar as políticas públicas. E aí a gente poderia falar de diferentes indicadores, desde como está a burocracia nesses municípios, e aí burocracia não é a burocracia no sentido negativo, mas é como está estruturada em termos de gestores, como que está estruturada em termos da questão financeira, como que está o diálogo entre os setores da prefeitura e de um governo e com o governo estadual e com o governo nacional, como que estão as estratégias de monitoramento e avaliação das políticas públicas, o quanto que o executivo dialoga com o legislativo, o quanto que a sociedade civil participa da construção dessas políticas públicas. E aí, avançando um pouco nas políticas aqui que a gente está... Obrigada, se puder passar. Então, dos recursos humanos, por que isso é importante? Nesse estudo que foi feito em 2019, justamente sobre as políticas estaduais, os colegas observaram que nos governos estaduais que tinham criado, por exemplo, uma secretaria para a agricultura familiar ou uma secretaria de desenvolvimento rural, essa mudança permitia que os governos avançassem muito mais na construção de políticas para a agroecologia. E, nesses casos, geralmente o que a gente tinha era alguém do movimento agroecológico ou do movimento social que via cargo comissionado, entra para dentro do Estado e, entrando dentro do Estado, entra no Estado e, a partir daí, começa a construir políticas públicas. Em vários estados, tem o apoio dos extensionistas rurais, que estão mais estáveis na gestão pública e ficam acompanhando por vários anos. Isso é super interessante. Agora, o que acontece? Muda o prefeito ou o governador, esses cargos comissionados saem e a política para promoção da agroecologia paralisa. E aí, o que eu gostaria de reforçar aqui é a importância dos governos municipais e estaduais estruturarem gestores qualificados com formação no campo de agroecologia. A gente já tem vários cursos hoje de bacharelado e tecnólogos em agroecologia. E, para além dessas formações específicas, a gente tem em diversas áreas hoje pessoas com formação em agroecologia. Então, qualificar e incorporar hoje, estruturar dentro da gestão pública pessoas qualificadas e que mantenham na gestão pública trabalhando agroecologia. E a importância da gente assegurar recursos para diversas políticas públicas. A importância de planos estaduais e municipais vinculados ao PPA, como o Rogério comentou aqui. O próximo é sobre a importância do diálogo entre as áreas, os setores de uma prefeitura ou um governo estadual. Aí a importância da gente ter comissões intersetoriais. O Rogério dizia, olha, na comissão, antes a gente tinha 10 ministérios, agora a gente vai ter 21. Isso é excelente, porque a agroecologia ela é intersetorial. Nós precisamos ter o Ministério ou a Secretaria da Educação, precisamos ter o pessoal do Planejamento Urbano dialogando, precisamos ter Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, enfim, diálogo intersetorial, da mesma forma como é com a demanda da segurança alimentar e nutricional. E a importância de reconstruir da política nacional, de os governos municipais e estaduais dialogarem e estarem articulados com a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. O outro ponto que é fundamental, que isso é muito carente em todas as áreas e no governo federal, inclusive,
é a importância da gente ter estratégias de monitoramento e avaliação das políticas públicas. E aí, de novo, a importância dos planos estaduais e municipais de produção de agroecologia e produção orgânica, porque os planos, geralmente, eles são documentos muito bem estruturados, com metas bem definidas, que permitem os governos ir acompanhando e monitorando as ações. Então, a importância disso. E no documento da ANA, da Articulação Nacional de Agroecologia, aparecia justamente isso, a fraqueza que existe de mecanismos de monitoramento e avaliação das políticas presentes nos governos municipais e estaduais. E a importância, aqui muito já se falou, a história da agroecologia e da produção orgânica no Brasil, ela vem da sociedade civil. Então, é fundamental que se construa e que as políticas públicas que sejam construídas, elas assegurem os espaços de participação da sociedade civil, seja para qualificar essas políticas, mas também para legitimar as políticas que estão sendo construídas. Então, novamente, assim, a importância de ter esses espaços. Eu aqui acabei mencionando outra, nesse slide aqui se refere da importância do diálogo do executivo com o legislativo. A gente sabe que o legislativo é fundamental para a sustentação financeira de diversas políticas públicas, é fundamental para monitoramento e para a construção de diversas políticas. Então, a importância, por exemplo, das frentes parlamentares que diversos governos estaduais e municipais estão fazendo. Já estou terminando, Rogério. E aí, da sociedade civil, que eu já comentei aqui, novamente, assim, nesse estudo que foi feito em 2019, todas as políticas que tinha em 2019 vinham do fruto e do acúmulo que já vinha dos espaços de participação. Por exemplo, os conselhos estaduais de desenvolvimento rural. Então, além das políticas de promoção da agroecologia, a importância da gente fortalecer esses espaços que são espaços ricos para a construção e monitoramento da política pública. Próximo, por gentileza. Então, só para ir fechando, assim, é claro que capacidades estatais que eu estou falando aqui, a gente falar que a prefeitura tem que fazer concurso na área de agroecologia, que a prefeitura e o governo estadual tem que colocar orçamento para as políticas de promoção da agroecologia, tudo isso tem a ver com relações políticas. E a gente sabe que é um tema muito sensível isso, mas, de todo modo, a gente precisa de decisões políticas para fortalecer e para construir essas dimensões que eu estou destacando aqui, e que, uma vez estabelecidas, que os governos municipais e estaduais usem a política para reforçar as estruturas que já estão construídas para fortalecer a agroecologia. E, para encerrar, novamente, só dizer nesse sentido, assim, a gente já tem muitas experiências de políticas de promoção da agroecologia e produção orgânica no Brasil, em nível nacional, estadual e municipal. Claro que tem muita margem ainda para a gente usar a nossa criatividade e construir coisas novas, mas aqui o meu argumento era isso, assim, de, junto com as políticas, a gente reforçar as condições que os governos municipais e estaduais dispõem para implementar e construir as políticas públicas também. É isso. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado, Cássio. Vou passar logo para a Si. Oi. Alô, pode colocar? Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. Primeiro, obrigada pelo convite, Rogério. Ele só esqueceu de falar que eu também sou uma conselheira do Instituto. Então, é com muito prazer, né, que a gente está nessa luta há muito tempo, né? E eu queria só falar um pouquinho. A ideia era que aqui a gente viesse falar de uma política já em implantação. Então, eu trouxe aqui para falar de algo que a gente está acontecendo, para contar um pouquinho de números. Mas eu fiquei tão inspirada pela questão das construções do plano, etc. Então, assim, eu vou incrementar aqui no meio, tá, Rogério? Então, vamos lá. Então, falando um pouquinho de uma política em implementação, a gente aqui no estado de São Paulo, a gente implementou, a partir de 2016, o que a gente chama de protocolo de transição agroecológica. Só contando um pouquinho da história, a gente, na época de construção da legislação da agricultura orgânica, a gente se reunia, montamos o GAL, não sei se você lembra,
tinha uma coisa que o Marcelo Laurino que me falava muito, né, nosso parceiro daqui. A gente temia que essa legislação fosse mais excludente, sabe, do que includente. A gente sempre falava isso. Poxa, a gente está trabalhando um conjunto de regras, tal. O que a gente pode fazer para que tenham políticas mais inclusivas, né? E foi assim que a gente pensou nessa coisa de estimular a transição agroecológica. Eu ia falar pode passar, mas eu estou passando aqui. Bom, mas eu consigo passar aqui. Epa. Aí, opa, passou muito agora. Então, só para começar a falar o que a gente entende sobre transição agroecológica. Então, é verdade que a transição não é uma coisa tão retinha, quadradinha, né? Saiu daqui para aqui. Mas, quando a gente vai definir uma política pública, a gente não pode ficar dialogando só, conversando, né? Eu acho que cada espaço tem, né? A academia tem suas funções, mas, assim, quando a gente vai propor uma política pública no executivo, a gente tem que falar, olha, a gente vai sair de um lugar e vai chegar em outro. Então, a gente... Deixa eu tentar pegar esse... Alô? Melhorou? Um pouco dessa estratégia, que foi dizer assim, olha, para acontecer, para passar de sistemas para sistemas orgânicos, né, existe toda uma legislação tal, a gente precisa de alguns incentivos para sair de uma prática, né, de agricultura, né, desse modelo convencional para o orgânico. A gente precisa, tem um período em que ele é muito complicado para o agricultor. Ele precisa adotar um conjunto de práticas que muitas vezes ele vem com investimentos, ele diminui a sua capacidade produtiva, tal, e é muito difícil ele passar. Então, qual que era a ideia? Qual que era o sentido da gente trabalhar? A gente precisa fazer uma política que ela fosse mais inclusiva, que ela tinha que ser mais inclusiva. Então, a gente está falando em a importância de políticas públicas, então vamos começar aí. A gente tem, sim, uma política estadual de agroecologia e produção orgânica, ela é de 2018. Então, eu imagino que, quando ela coloca lá que São Paulo estava suspensa, realmente ela ficou sem regulamentação até 2022, que a gente conseguiu lançar o decreto que regulamenta a política estadual, essa política PA 16.684. Mas o que é importante, assim, que tem a ver com o protocolo, é que nessa política estadual a gente reconhece, a gente tem uma definição de que a transição agroecológica é um processo gradual. Então, ela fala em transformações de bases produtivas, né? A questão de priorizar os sistemas locais e sustentável, né? Essas coisas dos outros aspectos que envolvem a transição. Não é simplesmente aquele tempo decorrido entre você iniciar um monte de práticas e chegar num processo de conformidade orgânica. Então, a importância de ter esse reconhecimento é que ela pode ajudar e nos orientar a desenvolver políticas mais assertivas. Então, o reconhecimento de que é gradual, de que não é de uma hora para outra. Eu sempre falo que você não dorme convencional e acorda orgânico, é um processo, então isso nos ajuda, né? Isso nos ajuda a desenvolver as políticas. Acontece que, apesar de todas essas práticas serem complexas, ela também não é um conjunto de práticas, né? A transição agroecológica, a agroecologia, ela não é só um conjunto de práticas. Na verdade, ela envolve, né, ela transcende, eu falo, a gente tem o costume de falar porteira, dentro da porteira e fora da porteira, né? Então, ela transcende a porteira. Então, transição agroecológica, ela envolve esse contato, essa conexão, né, entre produtor e consumidor, e até esse repensar mesmo, né, dos sistemas, as formas de produzir. E, na prática, quando a gente vai pensar em uma política que apoia a transição agroecológica, então, a gente tem que pensar fortemente em outras ações, né, de conexão, de acesso ao mercado, como que a gente vai formar essa rede que apoia a transição agroecológica. Falo que a transição agroecológica não pode acontecer só dentro da propriedade. Se ela não acontecer com essa rede de apoios da transição, ela não vai. Tá? Então, é com esse pensamento que a gente pensou nessa política pública de estimular a transição, então, assim, reconhecendo que é um processo mais complexo. A gente aqui em São Paulo pensou, né, mesmo sem a regulamentação da lei, né, a gente já começou a pensar, né, em políticas públicas, por isso que eu falo, às vezes não dá para a gente só olhar assim, existe lei, né, então a gente tem que olhar assim, o que de fato está acontecendo, né?
Então, a gente conseguiu juntar 2 secretarias no começo, e agora, né, recentemente, ela foi transformada em uma resolução de fevereiro de 2022, envolvendo mais uma secretaria, que é a Justiça, para trazer o ITESP, para que trabalham com os assentamentos, né, e a sociedade civil, representada aí pelo Instituto Cairós. Então, a gente começou a estimular, não vou entrar em muitos detalhes, mas assim, existe todo um processo que a gente faz. O produtor, por exemplo, que ele quer aderir deixa eu ver se dá para marcar. O produtor, ele vai, para aderir ao processo de transição agroecológica, ele tem que buscar uma assistência técnica e extensão rural. Então, aí é que começa a questão. Quando você fala em capacidades, isso é muito importante. Porque quando a gente foi pensar, quando a gente começou a implantar a política, o que a gente tinha aqui? A gente não tinha técnicos capacitados. Então, assim, a gente precisa capacitar os técnicos. Então, acho que nossas amigas aqui lembram do São Paulo Orgânico, então começamos lá fazendo capacitação. A gente precisa dizer para o executivo, para os nossos governantes, que a gente precisa de ter uma terra agroecológica, que existe outras agendas, mas essa agenda existe também. E os nossos técnicos também têm que trabalhar, existe essa demanda. Então, a gente cria. Então, quando a gente diz, vamos apoiar a transição, a gente puxa todo, né, não que está tudo resolvido, mas a gente consegue discutir e puxar a questão. Como o produtor ele tem que fazer uma adesão junto com o técnico de atero, então a gente precisou fazer a capacitação. A partir disso, eu não vou entrar em detalhes, mas tem todo um processo, ele faz um plano de transição, aí ele é aprovado, ele tem esse plano aprovado, ele é feito todo um diagnóstico, aí ele pode receber uma declaração ou um certificado de transição agroecológica, que pode ser, ele pode ficar em transição em até 5 anos dentro desse projeto do protocolo no Estado, nessa política pública. Qual que é a importância desse protocolo, desse certificado? A ideia é que ele possa ser reconhecido já nesse processo, e ele possa receber algum apoio já nesse processo de transição. Então, tem algumas vantagens que, para os agricultores, esse reconhecimento oficial desse período difícil, né, que ele passa. O certificado ele é de forma gratuita, né, aos produtores, né, e a gente tem todo esse trabalho de estimular o trabalho mais colaborativo, associativo e tal. Para os consumidores, né, ele pode ajudar, é uma forma dele ajudar o produtor a passar por esse processo. Nós temos uma experiência de uma banca da transição agroecológica dentro de uma feira orgânica. Eu lembro quando começou, o Rogério estava no MDA, a gente falava, Rogério, pode? A gente consultava, isso pode? Pode. Então, aí é um exemplo de trabalho de parceria. Aqui na Prefeitura de São Paulo, existe uma banca dentro de uma feira orgânica, onde os produtores eles falam para a gente, eles trazem esse feedback, que muitas vezes o consumidor, quando eles explicam o que é o processo de transição, eles falam que consumidores preferem consumir deles, porque eles acham que eles estão apoiando esse processo da transição agroecológica. Então, isso é bastante interessante. Vamos passando mais. Aqui só alguns resultados, né? Hoje, lá no começo eu falei que a gente não tinha, a gente tem 30 equipes de ATER ou instituições, né? Ou equipes, a gente fala instituição ou equipe, trabalhando nesse processo de transição agroecológica, né? Sendo 15 da CAT, e as outras não são da CAT, são instituições não públicas. Umas são do projeto Conexão Mata Atlântica, que está aí, né, com recursos de fora. Tem equipes municipais que a gente capacitou para apoiar, né? Tem uma da Secretaria do Meio Ambiente, né, que hoje é CEMIL, e também de profissional autônomo que se capacita tal. E a gente continua capacitando, são mais de 150 técnicos no Estado. Aqui eu coloquei só um pouquinho, ele está um pouquinho desatualizado, tá? Mas só para dizer assim, onde estão essas ações de transição agroecológica. Nossas colegas lá da região de São José do Rio Preto, antes era um vazio ali no Noroeste, ela não é mais, para você ver quando a importância de ter políticas públicas, né? Quando a gente trabalha assim, então a gente estimula e vai acontecendo. Olha, Fernandópolis, que é a cidade lá da minha família, não existia nada, já existe. Então hoje a gente tem desde o começo, foram mais de 470 agricultores, né, em processos acompanhados, certificados.
É uma área de mais de 8.300 hectares, né, acompanhados, né, certificados, e agricultores os mais diversos. Acho que aquilo que a gente queria no começo, que fosse mais inclusiva, eu acho que a gente conseguiu, porque nós temos agricultores familiares de diversos perfis, dentro de assentamentos, nós temos de 2 acampamentos, né, inclusive, né, fazendo em processo de transição, certificados, projetos sociais, como hospital, como o hospital e o Lar São Francisco, que é um projeto que trabalha com dependentes, né, e urbanos também. Então, ele é bastante inclusivo. Só passando um pouquinho. Vamos ver. Aqui, voltando. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Só um pouquinho de perspectivas que eu queria falar. Aqui. Porque aí, para falar um pouquinho dessas, para a gente ir terminando, né? Quais são as perspectivas aí? Bom, a gente exercitou aqui, desde 2016 para cá, esse processo de transição agroecológica, e a gente observou que a gente precisa de trabalhar bastante essa coisa dos acessos a mercados, principalmente as políticas públicas, institucionais de compra desses produtos. Então, se as instituições conseguirem comprar desses produtores também em transição agroecológica, acho que isso alavanca essa necessidade. A gente fez até uma pesquisa na CAT, né, no Estado, onde mostra que tem uma demanda de 3 vezes mais esses agricultores. Eles só não entram por vários motivos, né? A questão de a questão deles estarem em dificuldades, né? Tem foi bastante ampla aí as possibilidades. Então, eu acho que inserir políticas que compram esses produtos, a gente acha que é uma grande possibilidade de crescimento. No Estado, a gente tem uma facilidade, tem algumas políticas estaduais. Eu acho que o caminho a gente tem essa facilidade de já ter o protocolo, de reconhecer. Então, isso a gente observa que é uma dificuldade em outros estados, que eles querem comprar de produtos agroecológicos ou em transição, mas não têm um protocolo. Tá? E a implementação do PLEAPO. Nós construímos um plano estadual o ano passado, né? Ele está pronto, ele está bonitinho, saindo do forno. Foi um processo muito participativo, tanto na construção da legislação lá, então foi um trabalho muito intenso, de uma frente parlamentar ampla, com participação do Executivo. E agora o PLEAPO a gente também fez de forma participativa, aliás, a legislação pede que seja dessa forma. E a ideia é que a gente lance a semana que vem já esse plano estadual. E aí, com todas essas dificuldades, precisamos de estar no PPA. Então, eu queria te falar, mesmo sem o plano, a gente tem uma ação no PPA de agroecologia e produção orgânica, onde você pode já prever recursos, tem recursos específicos para a agroecologia no Estado. Também, as linhas de crédito, nós temos uma linha de crédito do FEAP aqui no Estado, que é para apoiar a transição agroecológica, a juros de 3% ao ano, 4 anos de carência. Né? Então, ele é super interessante, muito pouco acessada, mas ainda é um apoio. Eu acho que precisa crescer esses apoios. E também outras formas de agregar outros valores aí nesse processo todo. Acho que já estou terminando, eu só queria colocar aqui, quem quiser tem o portal aí da CAT, tem um e-mail do Agroecologia, pode perguntar aqui para a gente, para acessar, mas a gente está numa expectativa muito grande aí de lançamento do PLEAPO. Tem previsão de incluir, né, por exemplo, no plano estadual, programas de altera agroecológica, né, e também ainda a gente faz essa reflexão das nossas capacidades, né? E isso não estamos tão bem assim, mas o plano acho que pode ajudar nisso, tá bom? Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Araci. Eu vou passar direto para a Aline para falar para a gente sobre como anda o município de São Paulo. Bom, boa tarde a todas e todos. Uma alegria estar aqui. Queria agradecer a Francal, a Abdala, o Rogério, toda a organização.
E, bom, dizer para vocês que eu não sou uma especialista do tema e eu não milito há 40 anos na causa. E a minha vontade é dizer que bom. Porque eu acho que enquanto a gente tiver só as mesmas pessoas, ou pessoas de um determinado tipo, ou de uma determinada causa lutando por algo, talvez isso nos impeça de alcançar a dimensão que a gente precisa alcançar. Eu costumo dizer, eu sou uma defensora da causa das mulheres, aliás, eu estou muito feliz de estar num painel que tem uma cota de 25% de homens somente, o que é muito raro, eu estou muito acostumada a ser a única mulher na mesa. E eu costumo dizer que enquanto só as mulheres falarem das mulheres, defenderem as mulheres ou pedirem respeito das mulheres, nós estamos mal. No dia que os homens começarem a falar de respeito às mulheres, nós estamos bem. Ou melhorando, pelo menos. E eu acho que enquanto só um grupo restrito estiver falando da causa dos orgânicos, da causa de uma alimentação saudável, né, a gente não vai expandir. Então, no dia que uma pessoa que é responsável pelo desenvolvimento econômico e trabalho da maior cidade da América Latina se vê obrigada, mas com prazer, aprende sobre o tema e começa a trabalhar no tema e luta pelo tema, eu acho que a gente consegue ter o tema crescendo e, oxalá, várias outras pessoas de várias outras áreas aprendam com vocês e comecem também a fazer política pública e atuar no tema. Então, todo esse disclaimer para dizer perdão se eu disser alguma coisa que não é 100% específica, mas o que eu posso dizer para vocês é que eu estou há alguns anos já também atuando na causa, que eu aprendi aos poucos, e eu acho que isso me traz aqui um pouco para o título do painel, né? É legal a gente falar da importância das políticas públicas, mas como é que as políticas públicas acontecem? Antes até, Kátia, e é uma alegria estar aqui com você, Caraci também, antes até de dizer se a política pública é importante ou não, eu acho que a gente tem que dizer como é que ela acontece. E muitas vezes a formulação de políticas públicas ela está atrasada em relação às necessidades da sociedade. E a gente precisa ter os movimentos da sociedade civil também cutucando os formuladores de política pública. E aí aqui eu me vejo obrigada a fazer uma menção a uma moça que apareceu no meu gabinete. Eu fui eleita vereadora em 2016, e em março, mais ou menos, ou fevereiro de 2017, eu estava assim, aterrissando ainda naquele planeta chamado Câmara dos Vereadores, e aí uma moça bate no meu gabinete: oi, tudo bem? Você foi eleita há pouco tempo, eu ouvi dizer que você defende os temas de desenvolvimento sustentável. E eu queria falar com você sobre orgânicos na merenda. Eu fiz assim, oi? E essa moça era a Ana Flávia, que está aqui, e que eu queria até pedir uma salva de palmas para ela e para toda a sociedade civil que cutuca os formuladores de política pública. E de lá para cá, quem diria, né, Ana Flávia, que a gente chegaria onde a gente chegou juntas, a partir de um contato assim, ousado da sua parte, pelo qual eu agradeço. E aí, gente, bom, eu fui vereadora e depois virei secretária de Desenvolvimento Econômico. E antes de falar dos orgânicos, eu acho que eu preciso falar da política de agricultura na cidade de São Paulo. Muitos movimentos foram feitos. Aliás, eu vi o Eduardo Jorge, ex-secretário, por aqui. Em algum momento, ele apareceu naquela porta, acho que saiu. E eu acho que a gente tem que reconhecer. E por isso que eu falo, sim, do copo meio cheio também. Eu não deixo de ver que ele está meio vazio, mas acho importante a gente reconhecer quando ele está meio cheio, até porque gestor público e político também gosta de, digamos, ser valorizado pelo que fez, e isso os motiva a fazer mais. E eu acho que é um mecanismo natural do ser humano. Quando é reconhecido o que você fez, você se estimula a fazer mais. Então, eu acho importante a gente reconhecer o que foi feito, sem deixar de lutar para que mais seja feito. Então, antes de nós, e eu assumi em 2017, outras pessoas vieram e fizeram planos e fizeram reconhecimento da zona rural de São Paulo no plano diretor e etc. e tal. Então, é uma história que não começou hoje, né, e tem muita gente envolvida, mas que nos últimos anos a gente deu um salto significativo. Em 2014, um grupo de urbanistas da Secretaria de Urbanismo, Desenvolvimento Urbano, chamava na época, pleiteia um prêmio da Bloomberg, chamado Ligue os Pontos, Mayor's Challenge era o plano, e aí foi feito um programa, uma proposta chamada Ligue os Pontos, que nasceu originalmente numa secretaria que cuidava de proteção de mananciais, proteção de terra, né, o zoneamento e tal. E era um programa que, desde o começo, ele era bem ambicioso, porque ele tinha, Kátia, justamente uma origem na questão do uso do solo e da preservação ambiental, mas usava a agricultura e a agroecologia como ferramenta.
Só que isso era uma coisa absolutamente inovadora e complexa para a gestão pública. E aí, para piorar, e eu digo para piorar porque transições de governo são complexas, não necessariamente são ruins, mas são complexas, e às vezes vai para o bem, às vezes vai para o mal, mas naquele momento ganhou-se um prêmio internacional com 5 milhões de dólares com uma ideia, e de repente, pá, muda o governo, e o governo novo chega e também não tinha muito noção do que era aquilo. E aí a política, a proposta, né, o programa patinou um pouco durante um certo tempo, até que a própria Bloomberg ameaça tirar o plano e fala, eu vou retirar esse plano, eu vou retirar esses 5 milhões de reais porque vocês não estão avançando. E o Bruno Covas, nessa altura, já era prefeito, né, já tinha saído Dória, o Bruno Covas falou assim, não, peraí, esse negócio é importante. Se a gente não acertou até agora, eu me comprometo, ele tinha acabado de assumir, a fazer a gente acertar agora. E a gente vai em grupo, eu já era secretária, eu sou secretária há 6 anos, a gente vai em um grupo para Nova York e provar para a Bloomberg que a gente tinha uma estratégia para implementar. Complexo, e aí eu sou obrigada a fazer coro à sua voz. Às vezes os gestores públicos não estão preparados, né, para implementar, e a gente fez uma força-tarefa, e os técnicos foram ouvidos, e os secretários se comprometeram, e a gente foi trazendo ferramentas para fazer isso acontecer. E aí, então, atrasados, em 2018, a gente começa a implementar o Ligue os Pontos de uma maneira corajosa, até porque, no fim, a gente estava fazendo história, né, e outras pessoas que sabem, e até sem saber muito bem se ia dar certo, mas a gente ousou, teve coragem, se esforçou e fez, e, de repente, hoje virou uma coisa muito maior. Eu fui informada que a gente não tinha direito à apresentação. Eu tinha coisas lindas, maravilhosas para trazer. Isso é uma reclamação de público, né, porque eu acho que a informação tem que ser igual. Eu fiquei em desvantagem perante as minhas colegas, que fizeram apresentações lindas. Se der tempo, se vocês permitirem, a gente improvisou um vídeo de 2 minutos. Então, eu vou falando, se der tempo, eu mostro esse vídeo. Bom, e aí o que o Ligue os Pontos tinha como ambição de fazer? Tinha toda essa expectativa multissetorial de proteção, de segurança alimentar, de geração de renda e tal. E aí a gente começa a trabalhar, e o nome já dizia Ligue os Pontos. E aí tinha um conceito muito bacana, né? Primeiro, de trabalha a oferta e a demanda, você trabalha a zona rural e a região central, você trabalha as cadeias produtivas, bom, mais um monte de coisa precisava ser feita. Então, a gente começa a fazer a assistência técnica, a gente começa a fazer a comercialização, a gente usa como cenourinha a lei dos orgânicos na merenda, porque eu acho que isso traz para o produtor rural uma expectativa de mercado, né? O produtor rural, muitas vezes, e aí, por que está o desenvolvimento econômico falando de agricultura hoje? Porque a gente precisa transformar o produtor rural em empreendedor. Ele precisa se ver como uma pessoa de negócios, ele precisa entender que ali ele tem que se profissionalizar. Então, a gente traz toda essa perspectiva também de capacitá-lo, não só na questão da produção, mas na questão do negócio, enfim. E aí tudo isso começa a acontecer. E aí eu queria aqui fazer uma observação sobre essa importância da política pública. Eu acho que a gente tem, pelo menos, 3 vieses de relevância do que foi feito, do que deve ser feito. Um é aumentar conhecimento. Tudo bem, a gente vive na era da informação, internet, a gente que cresceu com Barça, né? Todo mundo aqui cresceu com Barça. Hoje você dá um Google, você faz um tutorial, mais ou menos. Excesso de informação, às vezes, vira desinformação, e as inseguranças e tudo mais. Então, eu acho que nós, como poder público, temos que traduzir, mastigar, digerir as informações e fazê-las chegar, principalmente, no público mais vulnerável, no público que mais precisa. Segundo, a gente precisa, em programas estratégicos, em temas estratégicos, e é óbvio que esse a gente precisa diminuir risco e custo. Né? Então, eu acho que com esses 3 pilares, aumentar a informação, diminuir risco e custo, a gente fala já, de uma maneira bem sintética, sobre a importância dessas políticas públicas. Depois vem o como, e aí o como é bem mais complexo. Com o Ligue os Pontos, a gente conseguiu integrar vários atores, inclusive o Estado, né? A Aracy é grande parceira, toda a Secretaria Estadual. E aí a gente, eu gosto de brincar, né, que tem o ovo e a galinha, às vezes assim, é o Estado, é o município, é o federal, tal. E a gente aprendeu com o Estado, mas o Estado também aprendeu com a gente. A gente desenvolveu, subsidiado pela Bloomberg, uma ferramenta chamada CIS Rural, porque os nossos técnicos faziam papelzinho na mão,
né, em pleno século XXI, sobre a assistência técnica e o acompanhamento que era feito. E aí a gente começa a desenvolver uma ferramenta de acompanhamento no campo, e essa ferramenta a gente tinha com a Bloomberg o compromisso de escalar, de multiplicar, e aí a gente faz um protocolo de parceria com o Estado. E outros municípios começam a usar também essa ferramenta, né, enfim, muitas outras coisas vão acontecendo. E aí, todo mundo achava maravilhoso aquilo que a gente estava fazendo, só que começou a dar o prazo de vencimento da parceria com a Bloomberg. E a parceria com a Bloomberg, apesar da gente falar, 5 milhões de dólares, foi muito mais importante pela metodologia, pela presença e pelas ferramentas, porque fazer uma licitação para comprar uma enxada é muito complicado. Não é os, sei lá, R$30, R$50, R$100 que eu vou gastar, é todo o trâmite burocrático. E aí a Bloomberg também trouxe para a gente uma gerenciadora, uma operadora que tinha mais facilidade para comprar. E ela trouxe, acima de tudo, para a gente a visão de que era possível e necessário fazer. Então, aconselho essas parcerias para quem, enfim, tiver condições, eu acho que isso é muito bacana. E aí, quando foi chegando a hora da gente terminar a parceria com a Bloomberg, foi se estabelecendo um caos generalizado, inclusive dessa que vos fala, porque o programa ele estava dividido em muitas secretarias, e no poder público, como na vida, quando a gente tem muitos donos, a gente não tem nenhum dono. E, na verdade, o grande operador do Ligue os Pontos era um ator externo. E isso representava, ao mesmo tempo, uma potência e uma fragilidade. Então, aí a gente começa não divulguem essa informação, mas um certo lobby interno para puxar para a nossa secretaria essa responsabilidade. Foi um processo longo também, porque, acreditem, não existia na Prefeitura de São Paulo um organismo de agricultura. E aí a gente começa a defender, a partir da experiência do Ligue os Pontos, que envolvia 4 ou 5 secretarias, a criação de uma coordenadoria de agricultura. E aí a gente consegue, no ano passado somente, criar essa coordenadoria na nossa área. Para vocês terem ideia, a agricultura, que estava um pouco espalhada, ela estava na segurança alimentar, mas ela também estava em outros lugares. Alguns mecanismos estavam comigo também, de trabalho. A agricultura na cidade de São Paulo tinha 4 agrônomos. Né? E já estávamos fazendo, né, história. E a gente fez com o Ligue os Pontos atendimento a 150 produtores rurais, e a gente conseguiu fazer por ano 800 atendimentos. E acreditem, a gente estava muito feliz e a gente não queria perder aquilo, e a gente tinha medo de retrocesso. 150 produtores, 800 atendimentos. Bom, a gente, com muita força política, né, e aí eu acho que vem mesmo essas construções da sociedade civil também. A sociedade civil se mobilizou para colocar o tema de hortas, o tema de agricultura muito forte na agenda. A gente tem um conselho rural que é maravilhoso. Nos processos participativos de construção de plano de metas, apareceu muito agricultura e tal. Então, isso foi dando para os tomadores de decisão, especialmente para quem tem a chave do cofre, a percepção de que a gente precisava ter isso de maneira mais perene, né? E aí, claro, depois você tem secretários e técnicos viabilizando isso. Então, a gente consegue, enfim, no ano passado, criar a coordenadoria, e do ano passado para esse, colocar uma dotação de agricultura no orçamento, porque não existia. Bom, resultado, já vou chegar aí no fim da história, e porque eu ainda nem falei de orgânicos, né? Chegar no fim da história da cultura na cidade de São Paulo. Hoje, a gente tem 300 produtores agrícolas sendo atendidos, ou seja, a gente está mais ou menos com o dobro do que a gente tinha na época do Ligue os Pontos. A gente passa de 800 atendimentos anuais para 3.000. Né? A gente tem cerca de 64 atores na cidade de São Paulo, ou certificados orgânicos, ou no protocolo de transição agroecológica, né? Então, é um número bastante relevante. E a gente tem, acima de tudo, na plataforma Sampa Mais Rural, que eu convido vocês a baixarem, Sampa Mais Rural, esse nome não esqueçam, que é o nome do nosso programa que está impulsionando tudo isso. A gente já tem cadastrados 1.000 pontos de agricultura e 2.000 atores relacionados à agricultura, dentre os que produzem e a cadeia, porque é Ligue os Pontos, né, quem comercializa, as feiras, os mercadinhos, os restaurantes que vendem esses orgânicos produzidos na cidade de São Paulo. Então, mais de 2.500 atores, dos quais 1.000 pontos de agricultura. Bom, então isso para falar da agricultura. No que tange a questão dos orgânicos e da transição agroecológica, é óbvio que todo esse movimento começa com isso. A gente estava falando de mananciais. Ninguém ia falar de mananciais com agrotóxico. Então, os orgânicos sempre estiveram na nossa cabeça.
Mas olha que doideira, né? Se eu falar para uma pessoa que conhece a cidade de São Paulo, conhecida como Selva de Pedra, vamos ter 1000 pontos de agricultura e vamos fomentar os orgânicos na cidade, vão falar, Aline, você é doida, você veio de outro planeta, né? E realmente era uma doideira, mas hoje a gente transformou isso em realidade. Como? E aí eu sou obrigada a dizer assim, ter plano é bacana, ter orçamento é bacana, mas a gente precisa mesmo encontrar meios de implementação. Porque muita coisa que a gente implementou nem estava no plano. E originalmente nem tinha orçamento. E não tinha técnico suficiente. Mas aí vem as parcerias, vem a integração com a sociedade civil, com as outras esferas de governo. E o que a gente fez, então, para chegar nesse número de 64 certificados e aderentes do protocolo, mas também, e aí eu começo a falar das ações, além desse número, hoje a gente tem 131 canteiros biointensivos demonstrativos usando os bioinsumos, que são os potenciais aderentes do protocolo, né, são os próximos, né? Então a gente já está chegando aí em quase 200, se vocês pararem para pensar. A gente apoia, primeiro, quando a gente fala com os 1000, né, e dos 1000, como eu disse, 300 têm assistência técnica, a gente fala sobre a transição agroecológica com todos eles. A gente respeita o tempo deles e a gente respeita o processo gradual. Ele pode não ser certificado, ele não pode ter a transição formalizada no protocolo, mas ele está aos poucos aderindo a essas práticas. E aí a gente vai dando meios para eles fazerem isso. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma unidade de bioinsumos demonstrativa de bioinsumos com distribuição gratuita funcionando, e a gente vai ter mais 2 na cidade. Hoje, a nossa política trabalha com 12 tipos de bioinsumos que são distribuídos para esses 300 atores, né? E isso é aí que eu já começo a não conseguir falar. Eu até falei, gente, me dá um exemplo aí, porque tem um monte de gente na sala que entende disso e eu não entendo. Então, água de vidro. Falei certo? Água de vidro é o bioinsumo que a gente mais distribui. E aí tem um monte de outros, e é um barato, convido vocês a conhecerem. E além disso, gente, além da gente já ter uma unidade demonstrativa que já está distribuindo, da gente ter mais 2, a gente dá curso de como produzir os bioinsumos. A gente dá cursos. E aí, Rogério, caminhando para o final, eu acho que uma outra chave do que a gente fez, e aí eu puxo a sardinha, né, que a gente, por ser desenvolvimento econômico e trabalho, a gente trouxe uma série de políticas complementares que não são políticas da agricultura originalmente, para servirem à agricultura da cidade de São Paulo. Capacitação profissional de vários tipos. A gente tem, inclusive, um portal de ensino à distância com vários cursos, e, inclusive, os cursos de bioinsumos. Apoio aos empreendedores de vários tipos, formalização, capacitação, impulsionamento, aceleração. A gente tem um processo de aceleração onde a gente dá a mentoria e a gente dá uma bolsa, que é um seed money, um capital semente, de R$40 mil para impulsionar esses agricultores. POT, Programa Operação Trabalho, que é a frente de trabalho. A gente remunera pessoas vulneráveis, e muitas vezes são pessoas de comunidades indígenas, são pessoas em situação de rua, são as pessoas que estão na situação mais vulnerável que você possa imaginar, e aí você tem o duplo ganho de trazer dignidade, qualidade de vida, esperança, amor, vontade para essas pessoas, dinheiro no bolso, mas também uma mão de obra para aquele produtor rural ter um apoio, né? E assim por diante. E por fim, mas não menos importante, dentre as parcerias, né, além do Estado, além da Secretaria de Urbanismo, além da Secretaria de Educação, a gente tem hoje uma parceria gigantesca com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, e a gente acaba de passar pelo processo de publicar, fizemos história, graças a Deus, um PSA, que é um PSA mananciais, específico para produtores rurais serem pagos pelos serviços ambientais que prestam. Então, eu acho que, mais uma vez, né, a política pública é importante, mas como é que você formula e como é que você implementa? A gente vive num país, quando você fala isso para um japonês, nosso país tem leis que não são que não são aplicadas. Como assim? Né? O que é lei deveria ser lei. Mas não basta existir uma lei. Lei de agricultura urbana, lei de agricultura familiar tem de monte. Mas executar, implementar, agir, inovar é uma coisa que assim, é complexa, exige coragem, exige inovação, exige vontade política, exige também recurso, mas eu ouso dizer que o recurso vem até depois da vontade política, né? E eu acho que em São Paulo a gente está conseguindo
uma quebra de paradigma, né? E, para quem não sabe, se eu tiver 2 minutos, a gente mostra o vídeo, por favor. Você fez uma introdução bem longa, deixa a gente falar mais um pouquinho aqui. Para quem não sabe, eu vou dar um spoiler do que vai estar no vídeo, que a gente vai mostrar agora, ninguém foi contra, então pode mostrar. A cidade de São Paulo, que é conhecida como uma selva de pedra, tem 30% do seu território em área rural. Então, se é possível aqui, é possível em qualquer lugar. Enquanto ele põe o vídeo, ela estava falando uma coisa que eu esqueci de falar. Hoje a gente tem casas de agricultura espalhadas na cidade inteira. E a gente aumentou muito o nosso contingente. Na época, quando a gente começou, a gente tinha 3 agrônomos. Hoje a gente tem 16. E as casas de cultura... Não, mas a gente empresta. O município empresta para o Estado. A gente multiplicou muito isso. Vamos lá? Antigo, tá, gente? Mas foi o que eu achei para improvisar aqui, né? São Paulo, a maior cidade da América Latina, centro econômico, cultural e gastronômico. Entre tanta urbanidade, é surpreendente descobrir que 1/3 de seu território é rural. Reconhecida pelo Plano Diretor Estratégico em 2014, a Zona Rural Paulistana abriga áreas de proteção ambiental, terras indígenas, mananciais, além de importante produção agrícola. A Prefeitura da cidade de São Paulo enxergou o potencial do território e desenhou um projeto para mapeá-lo, fortalecer sua agricultura e levantar dados que orientem as políticas públicas municipais. Esse é o Ligue os Pontos. Premiado pelo Mayor's Challenge da Bloomberg Philanthropies, o trabalho começou pela Zona Sul e atua em 3 frentes. Agrônomos visitam quinzenalmente as propriedades cadastradas, incentivando boas práticas agrícolas e a transição agroecológica e orgânica. Os dados coletados vão para o SIS Rural, Sistema de Assistência Rural e Ambiental, que registra o trabalho de assistência técnica e extensão rural, a ATER, mapeia demandas e ajuda a qualificar a produção. Conecta produtores com fornecedores de insumos e mercados, inclusive com o consumidor final. Para isso, foi criada a plataforma Sampa Mais Rural. Cadastro inédito de produtores, da agricultura na terra indígena e do mapa de uso do solo. Tudo isso direciona políticas públicas efetivas, como o pagamento por serviços ambientais, que irá recompensar os produtores que adotam boas práticas ambientais e de agricultura agroecológica. Acho que... Bom, saiu o som. A gente tinha falado que ia ter um espaço para perguntas, mas, infelizmente, eu acho que não vamos ter condição de fazer isso, porque nós... Pode fazer um pouquinho? Porque a gente... Peço desculpa aqui à próxima mesa, que já está aqui, mas que a gente avançou um pouco na hora, mas o tema é muito bom, muito importante, então a gente deu esse avanço. Aí me disseram ali que mais 10 minutinhos dá para a gente fazer. Então, quem quiser... Por favor, levanta a mão, que o pessoal vai levar o microfone para quem quiser fazer pergunta. Já tem um ali e tem aqui na frente. Olá, boa tarde. Meu nome é Anita Santoro, do Rio de Janeiro, produtora rural de orgânicos. E estou, assim, morrendo de inveja de ouvir esse negócio de São Paulo aqui, gente. Porque lá é um abandono, uma tristeza... Vou te contar, 11 anos de choradeira, sem apoio nem de nada. Estou em Silva Jardim e é sociedade civil lutando, se morrendo de inveja. Não tem um negócio desse de incentivar a gente lá, não? Nada. Rogério, aquele povo lá, a gente já precisa de ajuda. Então, assim, qual conexão para o Rio de Janeiro, pelo amor de Deus? Fala aí, gente. Liga os pontos com o Rio de Janeiro, gente, salva nós.
Tá, eu queria saber da Aline, onde são essas usinas de produção de bioinsumos, né? E que organismos vocês estão que vão multiplicar? Que bactérias, que fungos que vão multiplicar nessas usinas? Se é que já sabe. Não, eu não queria fazer uma pergunta, eu quero responder você, porque a gente, quando começou o movimento das feiras orgânicas municipais de São Paulo, a gente foi bater lá no Rio de Janeiro para poder se inspirar. Então a gente vai inspirando um ao outro, né? Mas o Rio de Janeiro serviu para toda a configuração da feira do modelódromo, a feira orgânica. Então, vocês têm uma trajetória de hortas urbanas, né? Os quintais produtivos. Tem muita coisa lá no Rio para inspirar a gente. Tem mais um aqui. Boa tarde, meu nome é Adriana Brigatti, sou da Casa da Agricultura de São José do Rio Preto, sou agrônoma, e queria dizer como seria um sonho, né? Como seria importante a Secretaria da Agricultura ter sua própria certificadora. Isso valorizaria muito a nossa argumentação em relação ao produtor rural. Dizer para ele ou para ela, né? Olha, o senhor conseguiu a certificação de transição agroecológica, nós vamos implantar o plano de ação em até 5 anos, até porque isso aceleraria muito a vontade dele de fazer tudo, e no final a secretaria vai te certificar. Mesmo que os técnicos tivessem uma dinâmica de um fiscalizar outra região, para não deixar nosso coração falar mais alto, né? Para a gente ser bem imparcial. Claro que eu estou falando uma coisa que geraria muito mais serviço para nós técnicos, mas eu conheço vários, converso com vários que também pensam assim. Como a gente queria poder certificar, pelo menos um agricultor familiar, o pequenininho, que não tem grana para certificar. Então, eu acho que é um caso a se pensar, um caminho a tentar seguir. A gente tem equipe técnica já até com treinamento para isso, que poderíamos começar a trabalhar nessa linha. Acho que foram todas. Antes de passar para aqui para a mesa para responder, eu já vou aproveitar só para te explicar. A gente tem um problema de ordem normativa internacional, porque a certificação de terceira parte, que é a certificação por auditoria, a norma ISO, que regulamenta no mundo inteiro a certificação de terceira parte, não permite que uma entidade que dê assistência técnica faça a certificação. É uma questão de conflito de interesse. Então, esse é um empecilho. Mas, na legislação de orgânico do Brasil, nós tivemos uma sacada na época, por ter sido um processo coletivo, que foi a criação da certificação participativa. Eu acho que o caminho mais fácil que a gente tem hoje, porque a gente não vai mudar uma norma internacional, é difícil fazer esse processo, talvez fosse a Secretaria da Agricultura apoiar a criação de SPGs que envolvam esses grupos, em que aí no SPG os técnicos do Estado podem entrar com a parte de orientação técnica, podem entrar na organização para as visitas de pares, para fazer verificação de conformidade. Isso é desejável, não é só uma coisa permitida, mas como algo desejável. Então, eu acho, Araci, que talvez o caminho fosse se trabalhar aproveitando essa abertura da legislação brasileira para a certificação participativa, que eu acho que isso fez toda a diferença para o Brasil, a gente não ter ficado só preso à certificação por auditoria, ter a certificação participativa e ter as organizações de controle social para venda direta, fizeram toda a diferença para o Brasil, para a gente ter essa possibilidade da inclusão de produtores que não conseguiriam entrar dentro da certificação. Então, eu acho que a sugestão, a gente pode até tentar, via Instituto, ajudar nessa construção. Afinal de contas, eu participei desse processo por muito tempo na construção dessas normas, aí a gente podia tentar fazer uma proposta de uma política que trabalhasse essas questões.
só para, na sequência, eu acho que sim, a questão da certificação participativa acho que é super adequada, tal, mas eu não tiraria a possibilidade de certificação mesmo por auditoria, até porque existem outros órgãos, tanto da Secretaria da Agricultura, que não fazem extensão rural, que não é a CAT, então, assim, e tanto da Secretaria como o governo. Assim como no Paraná, é envolvido 2 secretarias, a Ciência e Tecnologia e Agricultura, então eles conseguem fazer. Então, acho que a gente tem esses órgãos, sim, a gente pode fazer. Seria a cerejinha do bolo depois do processo de transição. Uma fala rápida. Eu acho que eu faço coro um pouco ali, Ana Flávia. Eu acho que assim a gente uma cidade inspira a outra. Tem hora que uma vai mais para frente, vai mais para trás. Eu conheci alguns projetos no Rio do Cavalieri, lá da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, um linhão, uma coisa gigantesca, uma maior horta da América do Sul, uma coisa assim. Eu acho que o Rio já me inspirou em algum momento. Talvez hoje a gente esteja um pouco à frente, mas até me coloco à disposição para fazer uma ponte. A gente tem alguns contatos no gabinete do prefeito. Se quiser, a gente conversa depois sobre isso. Eu queria que ela respondesse a questão das bactérias, porque, felizmente, eu disse no começo que eu não era uma técnica especializada, vem aqui. E depois eu queria fazer um último comentário final que eu esqueci de fazer, que eu acho que pode ser... Gente, boa tarde. Eu sou da equipe, mas não sou agrônoma, então recebi aqui dos nossos agrônomos. A primeira pergunta era onde que é a nossa fábrica de bioinsumos. Ela fica lá na Casa de Agricultura Ecológica de Parelheiros. Super aberta para quem quiser ir visitar. Então, seguem os bioinsumos. Ácido lático, nitrogênio 1, micro-organismos eficientes... água de vidro, aminoácido peixe, aminoácidos de sangue, queleto de zinco, bactérias fotográficas e nitrogênio 1. São esses. E aí, acho que é legal comentar que no site Sampa Mais Rural tem um lugar que chama Biblioteca e tem como você baixar os PDFs de como produzir o bioinsumo e também no YouTube da Secretaria tem um técnico da nossa equipe mostrando como fabricar esses bioinsumos. Quem sabe faz ao vivo. Um bom gestor público não precisa saber tudo e nem vai conseguir, mas precisa ter uma equipe que, né, o alimenta e contribui. Uma coisa que eu queria falar rapidinho, Rogério, que eu acho que nos dias de hoje faz muito sentido, e eu vi meu amigo Carioca aqui, que é o craque da reciclagem, e eu lembrei da questão da economia circular, e eu queria só, eu acho que pode ser inspirador contar um reconhecimento que São Paulo recebeu. Nós temos 2 selos internacionais de economia circular do alimento. Tá? E isso talvez está também ligado a orgânicos, mas não só, mas eu acho legal dizer. O que a gente começou a fazer? A gente tem em São Paulo 800 feiras livres. E as feiras livres, como todo mundo sabe, desperdiçam muito alimentos. Então, nós criamos uma campanha de combate ao desperdício de alimentos, simples como levar caixa para as feiras, com pessoas das nossas frentes de trabalho, e sensibilizar os feirantes para doarem. Quando os feirantes doam aqueles alimentos que eles não conseguem comercializar, esse alimento vai para o banco de alimentos. Uma parte do alimento vai para a família vulnerável. O que não pode ser consumido mais vai para a compostagem. E da compostagem vem para as nossas políticas de agricultura, né? E a gente tem hoje 5 centros de compostagem na cidade de São Paulo. E aí esse alimento produzido vem para a Feira Livre. E da Feira Livre, o que não é consumido vai para o banco de alimentos, do banco de alimentos para a compostagem, compostagem, agricultura, agricultura, Feira Livre e tal. Se fala muito de economia circular, mas eu sempre gosto de fazer esse desenhozinho, porque as pessoas fazem assim, nossa, é relativamente simples e relativamente barato fazer essa economia circular, né? Então, eu acho que queria deixar essa inspiração também, se puder contribuir com gestores públicos para multiplicarem isso, acho que é legal. Bom, gente, a gente avançou muito no horário. Mais uma? Boa tarde, eu sou Mariana, Minas Gerais, Projeto Conexão Mata Atlântica.
Eu já estive trabalhando no estado de Minas, e lá a gente tem um programa de certificação de produtos orgânicos, e quem faz esse programa é o Instituto Mineiro Agropecuário. Então, assim, não necessariamente precisa sair da Emater, mas funciona muito bem lá no estado. Ele é gratuito para a agricultura familiar em um preço muito simbólico para quem não é agricultura familiar. Era só para complementar. E dá muito certo. Os próprios técnicos das regiões, exatamente como a sua sugestão, que fazem a certificação das outras regiões. Obrigado. Na realidade, a gente tem 3 certificadoras públicas no Brasil hoje. Nós temos, no caso, o IMA, de Minas Gerais, temos o Tecpar, no Paraná, e temos o INT, no Rio de Janeiro, que é federal. As outras 2 são estaduais. A legislação brasileira foi outro marco. A norma original proibia a certificação governamental. E, quando a gente fez a lei brasileira, a gente colocou que era possível ter, porque a ideia seria essa, o Estado poder fomentar. Aí, o que teve que fazer? No IMA, a orientação que a gente deu é que tinha que ter um departamento que ficasse claro que é exclusivamente voltado para o processo de certificação. Não podia ter um envolvimento com a parte de extensão para não ferir a norma. Porque lembrar que a certificação por auditoria ela começa por uma acreditação do Inmetro. O Inmetro faz a parte de verificação da conformidade com a norma ISO. Então, se o Inmetro não aprovar essa primeira fase, o Ministério da Agricultura não pode credenciar como certificadora de orgânico. Então, dá para fazer, mas tem que ter esse processo na parte da organização de funcionamento, não sei se da CAT, da Secretaria de Agricultura, como é que vai ser. É possível. E aí tem essa experiência de Minas que pode servir de orientação, de base para vocês. Bom, gente, foi um grande prazer estar aqui. Acho que essa mesa... Oi? Essa mesa era mostrar a importância disso, de que a gente fortaleça, e aquela história, tudo que é público, tudo que é político, é movido por pressão da sociedade. Se a sociedade faz pressão para um lado, as pessoas vão para aquele lado. Então, é preciso que a sociedade entenda o seu papel no direcionamento das políticas públicas, porque, lógico, a gente tem alguns dirigentes que têm mais sensibilidade, mas muitas vezes tem outros que não têm, ou até têm desconhecimento. E como aconteceu aqui em São Paulo, que a Ana Flávia foi bater lá no gabinete, é muito importante que a gente bata nos gabinetes, porque a gente elege as pessoas e esquece que essas pessoas estão ali para atender a sociedade. Obrigado, viu?